A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta, mais um vídeo respondendo comentários. Então vamos aos comentários. Nesse vídeo vou responder dois comentários. O primeiro foi enviado pelo Isaías Luiz Barbosa. Ele diz assim em um dos meus vídeos: Você conheceu a verdade, mas virou as costas para a verdade e hoje fica maldizendo a verdade. Primeiramente, quero aqui lembrar que o texto bíblico que nós usamos como bandeira aqui do canal há mais de 15 anos é João 8,32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quero aqui refletir sobre outros dois textos bíblicos. O outro também está no Evangelho de João, só que agora no capítulo 17, verso 17, que diz assim: Santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, vai dizer assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nesses textos aqui que eu citei, um deles vai dizer: santifica-os na tua verdade. Aí ele vai explicar o que é verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu estou aqui com a palavra de Deus nas mãos. Esta palavra é a verdade. Conhecer esta palavra e conhecereis a verdade, ela nos liberta. Por isso que Paulo vai dizer, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você defende algo que você entende como verdade, nada se pode contra ela. Você pode ficar tranquilo se aquilo que você defende é a verdade. Você nem deve se preocupar com o que os outros falam. Se aquilo que você crê é a verdade e eu faço aqui as minhas críticas, então você deve ficar descansado, porque a sua verdade auto se sustenta, ela é absoluta, porque ela provém de Deus, se ela estiver contida aqui. Agora, você diz que eu virei a costa para a verdade. Não, pelo contrário. O texto aqui que eu li, que é a nossa bandeira, é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo contrário, eu não virei as costas para a verdade. Eu virei as costas para algo que diziam ser a verdade. E então conheci a verdade. E essa verdade me libertou. Pois bem, para concluir esta resposta deste comentário, você disse então que hoje eu fico maldizendo a verdade. Eu não estou maldizendo a verdade, estou aqui em posse das palavras de Deus nas mãos. Agora, aquilo que você entende como verdade pode ser, entre aspas, eu esteja maldizendo. Eu não estou maldizendo. Eu estou revelando aquilo que de fato ela é. Porém, se eu disser que aquilo que você entende como verdade, que não se trata de uma revelação com base nas escrituras, e eu disser que ela é maldita, eu não estou em pecado e não estou cometendo erro algum com base na palavra. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1. Eu vou ler aqui do verso 8 ao verso 10. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquilo que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema significa maldito. O que Paulo está dizendo? Que se alguém anunciar outro evangelho que não seja esta verdade, é maldito.
Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas vou continuar aqui a leitura. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anatema. Mais uma vez, pela segunda vez, Paulo fala: um evangelho diferente sendo anunciado dentre vocês, que sejam malditos. Vou ler o verso 10. Por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou a favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, não eu seria servo de Cristo. O que o texto está dizendo aqui? Paulo fala: a minha função não é agradar pessoas, não é agradar os homens, mas é agradar a Deus. É agradar o Senhor Jesus Cristo. É para isso que fui chamado. Por isso que aquele que anuncia outro evangelho, um evangelho diferente daquele que eu tenho anunciado, é maldito, é anátema. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aquilo que eu falo aqui nos meus vídeos não é e nunca será contra o evangelho de Jesus, mas contra um outro evangelho, uma revelação. Como eu já disse aqui em outros vídeos, uma revelação manifesta em 1914, fora das Escrituras. Isso não é um outro evangelho? Isso não é uma outra revelação? Essa é anátema. Esta é maldita. Eu falo isso com base nas Escrituras, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Porque esse evangelho aí, Paulo vai falar aqui, verso 11 e 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Hoje nós temos em nossas mãos a palavra de Deus revelada. Nós temos em nossas mãos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação não nasceu em 1914. Esta revelação, o evangelho, nasceu antes da fundação do mundo. A mensagem da cruz não nasce quando Cristo morre na cruz. A mensagem da cruz nasce no coração de Deus antes que o mundo existisse, ao saber que o homem cairia em pecado. A mensagem do Evangelho nasce de Deus, nasce do coração de Deus por amor a nós, porque Deus sabia que nós iríamos pecar, que o homem iria cair. Essa simbologia do inocente sendo morto para salvar ou para cobrir os pecados daquele que é culpado, nasce lá no Éden. Essa mensagem do Evangelho não é na cruz que de fato se concretiza o plano da redenção de Deus. Porém, a mensagem nasce no coração de Deus antes da fundação do mundo, revelada ao homem já no Éden após a queda, quando simbolicamente Deus sacrifica um cordeiro para fazer veste, para tapar a nudez do ser humano. Perceba, lá no Éden, após a queda, após o conhecimento do bem e do mal, desencadeado pela desobediência humana, o inocente morre, para que das pele daquele inocente, daquele animal, daquele cordeiro que representava Cristo, é sacrificado para fazer vestimenta à nudez humana, para fazer vestimenta para tapar a nudez humana. Ali já nasce, ali já havia a mensagem do Evangelho. Ali já continha a figura de Cristo. Nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus nas mãos, a verdade que nos liberta. Dessa jamais vamos maldizer, porque ela nos libertou e ela pode libertar você também.
Gostaria aqui então de ler o próximo comentário, só vou ler esses dois. Aí já é este outro comentário, já tem um tom de deboche, que aqui não tem o nome da pessoa. Ele fez aqui o comentário em nome do login da empresa dele, Elétricas Schuster. Eu ainda faço uma propaganda aí com a empresa dele, sim, e eu acho que as pessoas devem contratar o trabalho dele, que eu tenho certeza que ele faz bem feito. Elétricas Schuster. Faço aqui a propaganda quanto a isso, não tem problema nenhum. Deve sim contratar os serviços dele. Entra aí no login dele, no perfil dele, conheçam o trabalho dele, até dei uma olhada. Acredito que ele é competente naquilo que faz. Estou falando sério, não estou debochando. Mas ele, no comentário, debocha de mim ao eu anunciar este livro, o livro A Verdade Liberta, o livro que eu tenho aí divulgado nos últimos dias, qual tem o link, o qual ficará o link aqui na descrição do canal, vai ficar como você pode adquirir o livro A Verdade Liberta. Ele diz assim: vamos vender os livrinhos? A Bíblia não explicar o suficiente? Tem que vender os livrinhos? Pois é, tem que vender os livrinhos sim. Na verdade, a gente vende os livrinhos, mas esses livrinhos que forem vendidos irá gerar outros livrinhos para serem ofertados. Inclusive, uma boa tiragem já foi mandada a fazer, não para ser vendido, mas para ser ofertado. Quem sabe chega um aí no correio da sua casa. Fica atento aí. Quem sabe aí chega um no correio da sua empresa. Isso é fácil de pesquisar o endereço e enviar para o correio com todo prazer, com todo carinho, com toda a atenção. Então fique atento aí ao seu correio. Você não precisa comprar esse livrinho. Ele pode chegar no correio da sua casa gratuitamente. Vamos lá. O fato da gente escrever um livro em defesa da fé, um livro apologético, ele justamente não tem a intenção de explicar a Bíblia, é um outro objetivo. Ele tem a intenção de explicar a crença a qual eu fiz parte, ao qual ela é muito mascarada. Essa é a ideia do livro. Ela é um objetivo de alertar aqueles que estão enganados pela mentira. Agora, a ideia desse livro é dizer que a Bíblia explica a si mesma. Vai ter essa informação no livro, dizendo que quando demos ouvido às explicações das Escrituras, então encontramos a verdade que nos libertou. A resposta do outro comentário. Aquilo que eu acabei de responder a outra pessoa no outro comentário e que conheça a verdade e a verdade vos libertará, nós contamos aqui nesse livro. Foi então quando tiramos a pedra do nosso coração para olhar as Escrituras sem o coração estar endurecido, com as escamas dos nossos olhos já caindo, foi então que entendemos a verdade. E a verdade nos libertou. Então, deixar que a Bíblia explique a si mesmo é uma orientação desse livro. Talvez por isso que a gente venda esses livros para, vamos dizer assim, dar um cutucão. Ei, você precisa parar e pensar. Você não está deixando a Bíblia falar por si mesma. É isso que você precisa fazer. E a ideia desse livro é isso. É mostrar que existe uma revelação a qual vocês creem que não pertence à Bíblia, que é um outro evangelho. Então, claro que a Bíblia não vai conter outro evangelho, por isso que a gente escreve esse livro. Então, esse livro é para mostrar o evangelho anátema a qual vocês creem. Então, a gente orienta a não observar esse outro evangelho, qual está descrito aqui, mas a orientar o que a Bíblia explica. Por exemplo, no livro eu vou mostrar que deixar a Bíblia falar por si mesma esclarece muito mais do que ficar inventando moda para alguns textos para defender uma mentira, uma heresia.
Por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o joio e o trigo, a parábola do joio e do trigo. Vocês usam esse texto para defender um processo de comunicação com os mortos e um processo a qual vocês realizam e praticam dentro da liturgia de culto de vocês, através de um ritual espírita mediúnico. E aí, nesse livro, eu vou falar assim, ó, e se nós pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e deixar que ele explique a si mesmo? Por exemplo, quando Jesus narra a parábola do joio e do trigo, e os discípulos pediram ao próprio Senhor Jesus uma explicação. E Jesus explica essa parábola. Não tem que ficar inventando heresia em cima do que o texto não diz. Jesus mesmo explica. Aí você quer que eu acredite em vocês, na defesa de vocês, ou acredito em Jesus? Eu preferi acreditar em Jesus. Se vocês quiserem acreditar, continuar acreditando numa mentira, aí a responsabilidade é de vocês. Eu estou aqui para alertá-los. A ideia do livro é: presta atenção na Bíblia. A ideia do livro é: vocês estão cometendo um erro a não deixar a Bíblia interpretar a si mesmo. Também vou dar exemplo aqui, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 13. O significado da palavra caridade. O que aquela palavra caridade significa? E eu vou tratar disso. Mas como que eu trato disso? Deixando que o texto explique a si mesmo. Não vou ficar inventando coisa em cima de uma palavra. Ah, não, você tem que olhar esse texto. Isso é nada, isso é anátema, ficar inventando moda em cima do texto. A Bíblia foi feita para ser entendida. Por isso que Jesus fala em parábolas. As parábolas não são para dificultar, mas são para falar em tom humano os mistérios do reino de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus com um sotaque humano. É uma linguagem para ser entendida para todos. Por isso que ela é a verdade que liberta. Porém, se o seu coração estiver endurecido, se você olhar para a Bíblia com o óculos, com a lente da sua crença, você não vai enxergar a verdade. Então você precisa ler de olhos limpos e coração sincero e aberto, e estar disposto a aceitar o que ela diz, não o que te ensinaram. A Bíblia, ela explica a si mesma. Então ela explicou alguma coisa que contradiz aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus mestres lhe ensinaram durante 100 anos, não interessa. Para mim tem mais valor que me ensinaram desde a fundação do mundo. Meu amado, fica aqui a minha dica, a minha orientação. Olhe somente para as Escrituras. O desejo do meu coração é que vocês sejam libertos para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.